Rádio Gilão da Vira. Para sintonizar, navegar. É hoje amanhã desta terça-feira. Bom contar convosco aí desse lado. Que seja um ótimo dia. Continuação de uma boa semana com a sua Rádio Gilão. Hoje, ao arrancar do Hoje Amanhã, temos uma mensagem muito importante. Para já vamos conhecer, muita gente já conhece, mas nós vamos aqui dar conta de informação relacionada com a AIPAR. É a Associação de Proteção à Rapariga e à Família. Tem estatuto de IPSS, está sediada em Faro, mas vamos saber muito mais sobre esta associação. Faz aí um trabalho importante pelo Algarve e temos aqui algumas das suas colaboradoras e, no caso, vamos iniciar com a coordenadora, a Carla Diniz, saber afinal o que é o projeto, qual é o trabalho que desenvolvem. Carla, bom dia! Bom dia! Muito gosto de recebê-la aqui hoje. E obrigado por esse momento que para nós é muito importante, partilhar aqui um pouco do nosso trabalho. E a AIPAR é uma entidade de referência em matéria de infância e juventude e procura proporcionar uma intervenção de qualidade, tendo por base novos paradigmas na promoção e proteção das crianças e jovens. A resposta que nós queremos aqui falar é uma resposta social recente, é um desafio para a instituição, é o acolhimento familiar, que trata-se de uma medida de promoção e proteção de crianças e jovens em meio familiar. É uma alternativa ao acolhimento residencial e, como tal, é previsto por lei, sendo uma medida prioritária no acolhimento de crianças dos 0 aos 6 anos de idade. Portanto, o acolhimento familiar é fundamental, principalmente para essa faixa etária. Ou seja, nós vamos aqui desvendar que há uma associação, neste caso a AIPAR, que é a Associação de Proteção à Rapariga e à Família, que está a fazer um trabalho, no fundo, junto de famílias, para que, traduzindo, para que famílias com todas as condições e toda a formação que vocês dão possam receber no seu seio, acolher crianças, no fundo retirá-las das instituições. Sim, é uma medida de promoção e proteção que pode ser aplicada tanto pela CPCJ como pelo tribunal, sempre que se verifica que a criança ou jovem se encontra em perigo. No fundo, é facilitar o trabalho e é uma ajuda. Isto tem todo o estatuto, diremos, com apoio do Estado, obviamente. Sim, existe todo um enquadramento legal que vem fundamentar esta medida e nesse momento é fundamental que as crianças e jovens estejam em meio familiar. É uma alternativa às instituições. É muito mais importante do que numa instituição. Não é? Por muito boa que seja uma instituição, é sempre na família que a criança ou jovem vai adquirir todas as suas necessidades atendidas. É diferente de uma família, no fundo, proteger uma criança, porque o objetivo também é proporcionar-lhes, na medida do possível, as condições mais próximas do que seria a família dessa criança. Sim, e temos aqui a nossa colega Priscila, que é psicóloga da equipa e que pode dizer aqui também sobre a importância que é a criança ou jovem em meio familiar. Vamos a isso, Priscila, vamos, no fundo, enquanto psicóloga, faz toda a diferença, não faz? E para já, bom dia. Antes de mais, bom dia e obrigada mais uma vez por esta oportunidade de estarmos aqui presentes. Mencionando aqui alguns números, só para vocês terem também alguma noção do quanto impactante é esta realidade em Portugal. De acordo com o relatório CASA de 2022, em Portugal existiam 6.347 crianças em situação de acolhimento, sendo que apenas cerca de 222 se encontravam em acolhimento familiar. Isto é assustador. Continuamos a ser o país da Europa onde temos mais crianças a residir em acolhimento residencial. E porquê é que é tão importante mudarmos este paradigma? Porquê é que nós estamos na realidade aqui? Porque é importante que a criança cresça numa família. A família é um elemento natural e fundamental da nossa sociedade, não é? Nós todos temos esse direito a crescer numa família. Claro. A família acaba por ser um dos pilares da sociedade e é também um meio natural para o crescimento, desenvolvimento e bem-estar a todos os níveis de nós todos, não é? Não só das crianças, começando em crianças, mas de nós também enquanto futuros adultos.
neste sentido, o acolhimento familiar é a resposta mais adequada, que permita à criança crescer num lar, um lar com um clima de amor, compreensão, carinho, afetos, e que pode proporcionar aqui a qualquer um de nós o desenvolvimento de uma personalidade num seio harmonioso e assim atingirmos no futuro a segurança de que todos nós precisamos, não é, para conseguirmos explorar o mundo enquanto adultos, enquanto jovens também, explorar o mundo, conhecermos o outro, conhecermos a nós próprios e desenvolvermos também relações positivas. Esta ligação, este elo emocional entre famílias, jovens e cuidadores, damos um nome de vinculação. Ok. Um bebé com um vínculo seguro, uma criança com um vínculo seguro, sabe que se chorar, não é? Que se demonstrar uma necessidade, os seus cuidadores, mesmo que não sejam os pais, os cuidadores principais irão atender a essa necessidade. Irão dar o biberon, no caso de ser fome. Qualquer uma das necessidades. Exatamente, não é? exatamente. É. Os cuidadores irão sempre atender. No caso de um vínculo inseguro, a criança não sabe se alguém irá socorrê-la. Se chorar porque precisa de mudar a fralda, porque tem fome, nunca sabe, vive sempre naquela incerteza. Será que virá alguém satisfazer a necessidade? É. Será que me virá alguém dar o biberon? Sim, sim. E é um arranque de vida em total incerteza, proporcionará a um adulto também, no fundo, isso, não é? Exatamente. Todas estas vivências traumáticas terão graves consequências. Marcas que terão ficam, sempre graves consequências e, no fundo, vão acompanhar-nos pela vida toda, É. não é? Enquanto adultos. Proporcionando, no fundo, essa incerteza, uma vida baseada em incertezas, não nos proporciona uma confiança, não é? Sim, Uma exatamente. confiança, Ou seja, a criança ou jovem que passaram, né, por situações traumáticas, que tem já uma mochila pesada, Sim. né, isso tem impacto muito, muito grande no seu desenvolvimento e com isso pode também ter relações que não sejam positivas. Sim, é. O que nós queremos é, no fundo, proporcionar uma melhor qualidade de vida, porque vai até aos 18 anos, não é? Exatamente, até aos 18 anos. Sim, sim, sim. E agora aqui a colega Andreia também vai abordar mais essa questão das idades. Relacionada com já a superioridade relativamente à idade. Portanto, é até aos 18 anos todo o apoio que é dado a estas crianças, jovens, para que tenham, no fundo, uma vida confortável e segura. É isso mesmo que queremos saber com Andreia Romeira, que é educadora social. É um trabalho extraordinário, não é, Andreia? É verdade. Antes de mais, bom dia. Bom dia também. Tal como estávamos a falar, apesar da prioridade até aos 6 anos de idade, o acolhimento é previsto do 0 até aos 18 anos de idade. Para além disto, nós também temos um apoio mensal, que é pago por nós enquanto instituição, que vai facilitar, logicamente, aqui a questão de acolher mais um membro da nossa família, inevitavelmente traz despesas e, portanto... É bom que possamos reforçar isso. Portanto, Exatamente. quem se preparar, predispor, como se diz em determinadas circunstâncias, tratar bem, acarinhar bem, não há Exatamente. dinheiro que pague. Claro Mas que há não. uma ajuda institucional para quem acolher cada uma destas crianças. Exatamente, porque as crianças podem precisar de uma terapia, de um médico, de algo mais dia a dia, especializado digo assim. e, portanto, também este apoio vem um bocadinho nesse sentido. A principal questão que pode surgir às pessoas também que nos estão a ouvir é quais são as condições que eu tenho que ter para ser família de acolhimento. Portanto, se for um casal, basta que um dos dois tenha mais de 25 anos. Caso tenham mais de 25 anos, podem avançar com o processo. Não podem ser candidatos à adoção. Não pode haver aqui estes dois processos em simultâneo. Não pode estar também inibido das suas responsabilidades parentais, nem estar indiciado por qualquer tipo de crime. Obviamente. Portanto, estas são as principais regras, digamos assim, que a lei prevê para ser candidato a família de acolhimento. Logicamente, depois existe todo um conjunto de características que são mais ao Muito esmiuçadas, porque é bom Exatamente. termos a certeza de que uma família tem todas as Exatamente. condições. Nós depois fazemos esse processo de avaliar, dar formação às famílias para percebermos se, para além disto que está previsto na lei, existem depois as características mais individuais da personalidade de cada um que vão ao encontro daquilo que é desejado de uma família de acolhimento. O processo, como é que funciona? Portanto, as pessoas chegam até a nós através de uma manifestação de interesse, pode ser por telefone, presencial, através do e-mail. A partir daí nós marcamos uma sessão informativa, sem qualquer compromisso, onde são esclarecidos os objetivos, onde falamos de algumas dúvidas, portanto, tentamos desmistificar aqui um bocadinho o que é o acolhimento.
se o candidato tiver intenções realmente de continuar. Portanto, faz a sua candidatura. Este processo dura cerca de 4 meses, onde nós fazemos então uma avaliação exaustiva e também damos uma formação com 20 horas divididas em 6 módulos. Portanto, se a família reunir as condições quando nós fazemos todo este processo de avaliação, passa então a integrar uma bolsa de gestão de vagas da Segurança Social, onde fica apta para receber uma criança caso exista uma sinalização e se a criança tiver o perfil também indicado com a família. É importante também explicar que quem se candidata pode definir um perfil de criança, porque pode não fazer sentido para um casal que já tenha, por exemplo, 2 meninos em casa a acolher uma menina. Portanto, também existe aqui esta facilidade em definir o perfil para que o acolhimento seja o mais saudável possível para todas as partes. É tão importante que assim seja, não é? No fundo, proporcionar, porque os números que têm saído relativamente a Portugal sobre crianças institucionalizadas é um número que bate qualquer escala de qualquer país, não é? São assustadores. Deve estar para si para breve o relatório CASA do ano passado. Vamos ter aqui um bocadinho de noção da evolução que houve em relação ao acolhimento familiar. Sabemos que não houve a evolução que é desejada, mas certamente já vamos notar aqui alguma pequena diferença nos números que a colega Priscila referiu há pouco. Mas sem dúvida que era importante mudarmos este paradigma, porque o acolhimento familiar deve ser prioritário face ao acolhimento residencial. Volto à Carla. E a questão que lhe coloco, Carla, é se realmente ainda temos já no Algarve algum número significativo de crianças já junto de famílias. Nesse momento somos nós e outra instituição, a Fundação Antónia Aleixo Lolé, que temos nesse momento 16 famílias em bolsa na gestão de bolsas da Segurança Social. Sim. Nesse momento já tivemos crianças que estiveram acolhidas, que já tiveram sido cessadas a medidas. Da nossa parte, nós temos uma família que está a acolher. Da parte da outra instituição, temos conhecimento que é por volta de 7 crianças em acolhimento. Não sei lhe dizer aqui ao certo o número. Próximo, naturalmente, sim. Mas o trabalho é árduo, o trabalho é contínuo e nesse momento estamos mesmo a fazer um trabalho exaustivo de divulgação para que possamos sensibilizar toda a comunidade que existe essa predisposição em ser família de acolhimento e dizer a importância que é uma criança crescer em meio familiar. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, sim. Priscila, enquanto psicóloga, voltamos a esta questão. Faz toda a diferença, não é? Faz toda a diferença, sim. E é por isso que precisamos tanto destas famílias de acolhimento. Precisamos de pessoas que consigam dar um lar a estas crianças e jovens com percursos de vida mais conturbados e que, no fundo, os consigam reparar, entre aspas, não é? Reparar o seu percurso de vida traumático até aqui e lhes permitir um desenvolvimento pleno, tanto a nível físico como psicológico, não é? Porque muitas vezes nós pensamos no desenvolvimento e não pensamos na parte emocional, no desenvolvimento psicológico. Sim. E esse é o mais importante também, não é? Por tudo aquilo que a colega Carla falou, sim, por toda esta bagagem que as crianças trazem do seu passado, que muitas vezes passaram por percursos de vida de negligência, de abusos físicos, psicológicos. E estas famílias podem fazer a diferença na vida de uma destas crianças. Porque há crianças dessas que já têm, pode não ser muito, diremos, 100%, há crianças dessas que já têm um pouco de vínculo familiar. Bom ou mau, já têm. Há outras que não têm nenhum. Exatamente. Portanto, são contextos diferentes, não é? São contextos diferentes, sim. Depende de toda Cada caso é um da caso. situação, exatamente. Cada caso é um caso. Depende da situação pelo qual a criança tenha passado. Se for um bebé muito pequenino que é retirado, sim, desde logo, de muito cedo, pode até não ter tido tempo de, sim, criar vínculo com a mãe, nem com nenhum dos cuidadores, não é? Nós temos um caso de um bebé que foi acolhido numa família e em que teve tão pouco tempo com os pais que nós notamos que não há, sim, ali ainda qualquer vínculo. Não quer dizer que possa vir a acontecer, não é? Novamente com esses pais mais tarde, mas neste momento o bebê já está a criar vínculo com a família de acolhimento. Pois é. Não é?
com os cuidadores principais, que estão com ele 24/24 horas, não é? A responder às tais necessidades que ele precisa. A todos os níveis. Enquanto psicóloga, agora a questão que lhe coloco. Portanto, há pouco um dos itens é que quem acolhe não pode adotar. Surgindo naturalmente essa vontade, há todo um processo inerente, a pessoa tem que se afastar dessa criança para posteriormente avançar com o processo de adoção. Isto já colocando os pontos, não é? É assim, essa questão tem vindo a ser muito discutida, muito falada. Já foi colocada em cima da mesa a possibilidade das famílias de acolhimento realmente virem a acolher, mas não. Para já não se sabe no futuro, neste momento não é possível. A família de acolhimento está com a criança por um período de tempo limitado, sim. Temporário. Máximo? Qual é o tempo máximo? Nós não conseguimos dar um tempo máximo. Certeza, não é? A medida é até aos 18 anos, mas sabemos que há famílias de acolhimento que até acompanham o jovem depois da medida cessar, não é? Imaginando que o jovem faz 18 anos, está tudo a partir dos 18 anos podem adotar? Podem, mas não nesse período, não é? Não aquela criança. Não aquela criança. Lembrando que a medida é sempre reavaliada, ou seja, há aqui um plano individual da criança, onde fazemos o acompanhamento, mas é sempre feito uma reavaliação da medida, até para poder ter aqui o ponto de situação, se será prorrogada ou não. Isso tudo vai depender do andamento do processo, daquilo que está previsto no acordo. Mas é um bocadinho contrassenso, quer dizer, isto é uma coisa que tem que ser vista, revista, porque é assim, imaginemos que temos uma criança acompanhada por uma família durante 10 anos, por exemplo, é uma criança até que está próximo até dos 18 anos, sempre e muitíssimo bem tratada. A família que vê como sua é a família de acolhimento. E todo esse processo de não se poder conjugar, quer dizer, há uma coisa, não é? Mas ao mesmo tempo também vemos do outro lado, alguém que se predispõe, porque é muito mais fácil acolher uma criança do que adotar, acolher uma criança e ultrapassar um processo de adoção que é muito mais longo, moroso e não é? Portanto, são vocês que têm no fundo essa percepção, mas isto da interpretação da lei é para quem a faz, não é? Sim, é verdade? Sim. Sim. Essa questão, como lhe disse, já foi discutida até várias vezes. Não há consenso, por isso que não se avançou para tal, não é? O que é certo é que estas famílias também podem fazer vários acolhimentos, não é? Sim. Imaginando que acolhem agora uma criança durante 3 meses, porque nós nunca sabemos, não é? É temporário, 3 meses, e quando fizerem depois o processo de luto e de separação daquela criança, não é? Podem vir a acolher até outra criança a posteriori. Sim. E aqui tudo depende também do projeto de vida da criança. O tempo em que a Sim, criança... está definido por questões de tribunal. Sim, pode ser o projeto de vida da criança regressar à família de origem. Sim, que a família ganhe condições para de novo acolher a criança. Pode ser autonomia de vida, tratando-se de um jovem com 16, 17 anos, ou mesmo a adoção. Exato, portanto há vários... Adoção por outra família candidata. Exatamente. Por outra família candidata, não é? Mas no fundo, diremos que um contrassenso, Carla, nestas situações, porque eu não sei, portanto, a nível de um processo de adoção é coisa que leva anos e alguém pode nunca chegar a conseguir, não é? Sim, o processo é mais demorado. Sim. É verdade. Em relação a uma família... Andreia, eu não gostei propriamente da expressão que a sua colega utilizou, mas provavelmente nos vossos termos é isso utilizado. Uma família, nós somos humanos, temos sentimentos, nós temos proximidade. Se nos afeiçoamos, diremos, a outros seres humanos, ela usou a expressão luto. E possivelmente no vosso meio é essa a expressão certa. Sim. Não é? Sim. Mas para nós luto é uma... Quer dizer, é o que acontece quando uma família se separa de outra e progressivamente. Será que alguém, ao ter uma boa experiência, ficar com uma boa memória de uma criança, poderá voltar de novo a acolher outra e sucessivamente? Nós, relativamente ao termo de luto, é mesmo o termo que é usado mesmo na formação que nós damos, porque o luto é inevitável, faz parte das separações que nós temos. Nós até fazemos aqui a separação, aliás, a diferença entre separação e ruptura, porque acontece no acolhimento familiar é uma separação e não uma ruptura, até porque pode existir a manutenção dos vínculos após a cessação do acolhimento.
relativamente à sua questão. Portanto, quando uma família cessa o processo, ela tem o seu tempo para refletir, para entender se quer ou não continuar a acolher crianças. Nós damos esse tempo e damos esse espaço. Nós ainda não tivemos essa experiência, mas compreendermos se as pessoas não quiserem prosseguir, porque é algo que vai mexer muito com os sentimentos. Daí também a importância das pessoas terem a plena consciência de qual o seu papel ao estarem a assumir esta missão, que no fundo é um bocadinho uma missão, não é? E de que maneira? De acolhermos uma criança em nossa casa e de a tratarmos como sendo nossa, como sendo um filho até, porque o objetivo é que se cuide da mesma forma que se cuida dos nossos filhos. Uma família. Exatamente. É uma família, Portanto, aquilo que nós pretendemos é que as famílias mostrem àquela criança que existe um modelo a seguir, que é possível sair daquele contexto de onde ela veio, que é possível quebrar padrões e quebrar ciclos. E, portanto, é um bocadinho por aí que passa o acolhimento familiar. E desde que a pessoa esteja bem ciente qual é a sua missão, acho que o processo acaba por ser muito mais fácil. Carla, vocês são as formadoras relativamente às famílias. Vocês passam a informação do número de pessoas que se candidatam. Depois de toda essa formação, qual é se é que é possível definir, qual é o fator que quebra imediatamente e faz as pessoas desistirem desses processos? O fator pode ser vários, né, que podem fazer desistir do processo. Pode ser uma mudança de vida, mudança a nível de trabalho, pode ser o surgimento de um outro elemento na família. Nós até tivemos uma experiência dessa, um casal que era candidato e estavam durante o processo, e a titular engravidou e, portanto, eles tiveram que desistir. Sim. Portanto, os fatores alteraram. Podem ser diversos, podem ser mudança de país. Já tivemos uma candidata que ela teve que realmente optar por mudar de país e, portanto, interrompeu o processo de candidatura. Ela tinha feito a manifestação de interesse e não conseguiu prosseguir com a candidatura. Pode ser variados. Agora, nós já encontramos aqui um ponto em comum daquilo que motivam as famílias a serem famílias de acolhimento. Tem a ver com altruísmo. Isso é uma das características que nós identificamos com relação a todos os candidatos, é o altruísmo. É a vontade de querer fazer a diferença, de querer acolher uma criança, dar-lhe afeto, amor e carinho e contribuir para a mudança de vida, quebra de padrões nessa criança, nesse jovem. E, Priscila, ajudar a melhorar o mundo, porque no fundo é isso que cada uma das pessoas faz quando faz o seu melhor. Não é? Exatamente, sim. Tornar, no fundo, o mundo melhor e fazer a diferença em relação, pelo menos, a uma das crianças, porque muitas crianças vivem a vida toda dentro de uma instituição. Exatamente. E é esse o paradigma que temos que mudar. Combater. Urgentemente. Tanto quanto sei, Portugal é provavelmente o país que mais crianças tem institucionalizadas. Há países onde isto já, digamos, todo este processo funciona bem. É isso, Carla? Sim. Nós até durante a sessão informativa transmitimos isso aos candidatos, que Portugal é o único país da União Europeia que tem o maior número de crianças institucionalizadas. Então é mesmo urgente mudar esse paradigma. Dificuldades das famílias, questões de violência, as mais variadas situações que vocês têm a noção, não é? Entre relação aos contactos que têm relacionado com as instituições. É por aí? O tipo de crianças que estão institucionalizadas, Priscila? Sim. Podem vir de vários contextos, situações de violência, como disse, negligência, às vezes até outro tipo de situações, como por exemplo os pais ficarem sem casa, por qualquer motivo ficaram sem trabalho, entretanto entram numa escala, não é? E vem tudo por aí abaixo. Sim. E a criança acaba por ser retirada. Claro que isto, numa situação destas, será sempre por um período de tempo limitado, até a família se conseguir organizar, e quando a família se consegue organizar, se conseguir, a criança volta novamente à sua família. Mas sim, como questionou, é por variedíssimas razões. É verdade. Bem, então agora vamos lá saber, relativamente a todo este processo, Andreia, quem nos ouve pela primeira vez e disse, olha lá, nunca tinha pensado nisso, mas até poderia, eu tenho muito amor para dar e poderia ser, ou nós, enquanto família, poderíamos ser uma boa família para acolher uma criança. Que primeiro passo as pessoas podem e devem dar, Andreia?
Portanto, o primeiro passo é contactar-nos. Tem também os nossos contactos disponíveis no nosso site, na Associação de Proteção à Rapariga e à Família. Basta fazer um telefonema, mandar um e-mail, como se sentirem mais confortáveis, e marcamos depois a tal sessão informativa, como eu já expliquei, sem qualquer tipo de compromisso, onde abordamos todas as questões, todas as dúvidas, e a pessoa entende se quer, se não quer iniciar este processo, e a partir daí depois tomar a sua decisão. Caso realmente o queira, nós iniciamos o processo de avaliação e seleção da família. Já temos famílias em Tavira interessadas? Temos neste momento uma família de Tavira que está em formação, portanto, sim. Vamos agradecer já de antemão Sim. que tudo corra bem Sim. e que seja feliz essa criança que vão acolher. Certamente irá ser. As pessoas podem escolher entre que idades, podem acolher uma criança ou nem por isso. Sim, quando nós falamos em definir o perfil, passa mesmo por isso, por definir tanto a idade, como se é menino, se é menina, se existe algum tipo de problemática pelo qual a família não queira mesmo lidar, não é? Imaginemos que é uma família que tem alguma dificuldade a lidar com questões de abuso sexual, portanto pode definir que não quer ter esse contato com a criança, porque pode não conseguir lidar. Portanto, existe aqui um conjunto de aspectos que a família pode definir se quer ou não quer ter uma criança com esse tipo de características. Isto dito assim pode parecer assim um bocadinho estarmos a balizar, Sim, não é? Se é suposto ajudar o porquê de conseguirmos depois fazer toda esta seleção de características, mas isso é muito importante, porque uma família tem as suas características, tal como a criança, e é importante haver aqui este matching, não é? Das características de ambas as partes para que tudo corra bem. Desejamos tanto que assim seja, não é? Sim, E que possamos fazer a diferença, não é? é isso mesmo. E baixar estes números. O ideal seria não existir instituições com Verdade. crianças, não é? Isso sim. Aliás, a lei recentemente vai ser alterada a nível das instituições, portanto vão reduzir o número de crianças em instituições, e daí também ser tão importante conseguirmos famílias de acolhimento, porque estas crianças vivem em Qual instituições... é a outra hipótese? Exatamente, Sim. elas vão ter de ir para algum lado, não é? Sim. A verdade é esta, e daí também ser tão importante termos famílias de acolhimento. Portanto, nós termos a noção de que há instituições que já não podem acolher mais crianças, quer dizer, assim é aterrador, não é? Sim, é um não bocadinho assustador. É assustador, não é? Portanto, já não temos vagas possíveis, uma, outra, de repente por uma questão de justiça, qualquer coisa, de situação que ocorreu, correr as instituições do Algarve para colocar uma... Isso é uma coisa, não é? Sim. É assustador, não é, Carla? Sim, claro. E é por isso que o nosso trabalho aqui tem sido árduo e contínuo, né? Antes nós somos 2 instituições de enquadramento na região do Algarve, então temos aqui os conselhos divididos com a outra instituição, mas essa resposta abrange a nível nacional. Portanto, é um trabalho muito exaustivo, porque nós tentamos chegar ao maior número possível de pessoas, mobilizar, sensibilizar as pessoas para o acolhimento familiar. É mesmo uma mudança de paradigma e, aos poucos, instalar aqui uma cultura do acolhimento familiar em Portugal. Fazer a diferença, pelo menos, não é? Dar o passo em frente, fazermos a diferença relativamente ao nosso país, sobre o que poderemos fazer em relação a essas crianças e esses jovens. Sim, É isso. sem dúvidas. Bem, Andreia, será um até breve. Nós daqui a mais algum tempo combinamos de novo uma conversa, Combinamos, sim, atualizamos-nos de novo, porque eu acho que há sempre pontos, dúvidas que entretanto possam surgir. Fica combinado? Fica combinado. Andreia, você é uma simpática. Em breve voltamos a encontrar-nos. Obrigada. Muito bem, muito bem. Obrigada. Carla, este vosso trabalho especial que é feito e que infelizmente não se esgota porque é necessário, mas é assim, água mole em pedra dura, vamos... É isso mesmo, nós somos insistentes. Estamos presentes em vários eventos, feiras, vamos com os folhetos informativos, temos as nossas divulgações nas redes sociais e vamos passando a palavra ao maior número possível de pessoas para que essa informação, né, possa chegar a muitas pessoas e que possa haver aqui muitas candidaturas. A quem de direito agradecemos. Carla, muito obrigada e até breve. Obrigada. Priscila, também, muito obrigada. Foi um gosto receber-vos hoje aqui e que consigamos, com esta pequena conversa, pelo menos que algumas famílias das que nos ouvem, dê o passo em frente e que consigam fazer a diferença ajudando algumas dessas crianças. Muito obrigada. Até breve. Até breve. Obrigada. Rádio Gilão Tavira. Para o mundo, através da emissão online em radiogilão.com. A onda do Algarve.